A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje 11º domingo do tempo comum. E a liturgia nos recorda a constante presença de Deus no mundo e a sua vontade de oferecer a vida a cada um de nós. A intervenção de Deus na história humana concretiza-se através daquele que Ele chama e envia para serem sinais do seu amor e testemunhas de sua bondade. Nós professamos no credo, Ele que outrora falou pelos profetas, na plenitude dos tempos Ele falou no Filho e Ele nos deixou o seu Espírito para que pudéssemos ser esses continuadores dessa missão, anunciadores do reino. Por isso, essa palavra da liturgia volta-se para cada um de nós, para que possamos assumir com convicção este chamado de ser um seguidor, de ser alguém que seja capaz de viver isso que professa e dar testemunho. A primeira leitura nos apresenta o Deus da aliança, que elege um povo para com este estabelecer laços de comunhão e de familiaridade. A esse povo, o Senhor confia uma missão: ser sinal de Deus no meio das outras nações. Assim também acontece conosco. Somos chamados a sermos sinais de Deus aonde quer que estejamos, com quem estejamos ou no ambiente em que nós nos encontrarmos. Somos chamados a ser este sinal da graça de Deus, para que as pessoas possam olhar para nós e possam perceber essa presença de Deus na nossa vida. A segunda leitura nos sugere que a comunidade dos discípulos é fundamentalmente uma comunidade de pessoas que Deus ama, o Senhor ama a cada um de nós. A sua missão no mundo é dar testemunho do amor de Deus. Nós somos chamados a dar este testemunho de que o amor de Deus é eterno, é inquebrável, é gratuito e é único. O Senhor nos ama de forma incondicional. O Evangelho nos traz o discurso da missão. O evangelista apresenta uma catequese sobre a escolha, o chamado e o envio dos 12 para anunciar o Evangelho, para proclamar o reino. E esses 12 são os continuadores da missão de Jesus, que deverão levar a proposta de salvação, de libertação que Deus fez pela humanidade. Os 12 são continuadores da missão e assim também somos cada um de nós, todos os batizados, continuadores da missão de Jesus de levar a proposta de salvação. E aqui nós entendemos que o Evangelho não pode ser uma imposição, mas deve ser uma proposta de vida, uma proposta que seja capaz de transformar a nossa existência, dar sentido à nossa vida, a partir do encontro com Cristo ressuscitado. E a nossa vida deve ser esse exemplo de que nós fizemos essa experiência e que agora nós estamos sendo esse canal de graça, esse instrumento. Nós somos chamados, assim como os 12, de ser os continuadores desta missão. E aí nós devemos nos questionar, mas quem são estes 12? São aqueles que Jesus chamou. E ali o Evangelho nos dá a descrição dos 12. E o Senhor chamou e estes responderam positivamente ao chamado e seguiram. Acontece da mesma forma conosco. O Senhor nos chama constantemente e nós muitas das vezes fingimos que não ouvimos, que não percebemos e até ignoramos.
Ou quando respondemos de forma negativa. E aqui os discípulos responderam positivamente. Tiveram essa coragem de seguir o Mestre. Certamente nem todos estavam preparados ou nem todos compreendiam no primeiro momento o porquê desse chamado, mas estavam disponíveis para seguir. Esse é o nosso itinerário. Entrar como alguém que esteja disposto a ser um discípulo. Durante a caminhada, eles escutaram os ensinamentos de Jesus e testemunharam seus sinais. No evangelho que ouvimos, Jesus envia os discípulos e define a missão deles, de anunciar a chegada do reino. Da mesma forma, é a nossa missão. O evangelista Mateus explica que Deus quer oferecer ao povo a salvação. Deus quer oferecer ao povo a salvação. No início, o evangelho vai nos dizer que Jesus teve compaixão, porque estavam desorientados e indefesos, como ovelhas que não têm pastor. E aqui, o Senhor nos coloca diante dessa realidade para podermos refletir sobre como está a nossa comunidade. Podemos entender essa crítica aos nossos pastores também, que muitas das vezes se omitem das suas responsabilidades, na sua paróquia, na sua comunidade. Ali, às vezes, deixam a desejar no seu trabalho. E o Senhor coloca, Jesus tem compaixão, porque estavam como ovelhas desorientadas e indefesas. Mas também vamos pensar nos nossos líderes de comunidade, que muitas das vezes, por situações outras, acabam deixando a desejar o seu trabalho missionário, o seu trabalho pastoral de cuidar daquela comunidade. E aqui nós entendemos que Deus agora vai conduzir o seu povo. Ele indica a messe. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. A messe indica uma missão que é urgente. Pedi, pois, ao dono da messe que envie mais operários. Será que nós estamos rezando pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias e também as vocações matrimoniais? Temos dedicado tempo para rezar por essas pessoas que dão a sua vida em favor do reino de Deus? E depois nós ouvimos o chamado dos 12. Nós percebemos que a iniciativa é de Jesus. E por isso não conseguimos explicar os critérios que ele usou para chamar aqueles 12. Porque depois nós vamos perceber ao longo dos evangelhos a atitude dos 12 diante das ações de Jesus, que não entendiam, que abandonaram Jesus, que negou Jesus, o outro traiu. Enfim, qual o critério que o Senhor utilizou? Nós não entendemos. E assim é na nossa vida, a nossa vocação. É um mistério, o Senhor nos chama. Muitos podem dizer, mas você não tem vocação para isso, você não tem cara disso. Não dê ouvidos a isso. O Senhor te chamou, vai em frente com coragem. E o evangelista Mateus nos coloca essa missão. Deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Os discípulos têm essa autoridade. A missão do discípulo é lutar contra tudo aquilo que destrói a vida e a felicidade do ser humano, lutar contra todo tipo de pecado. E Jesus envia os 12 à missão. E aí vamos nos questionar, quem são os destinatários dessa missão? Neste primeiro momento, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a missão não está voltada aqui para o povo pagão, mas está voltada para as ovelhas da casa de Israel. Como entender isso? Vamos trazer para a nossa realidade. Hoje, nós devemos evangelizar os nossos batizados, o nosso povo fiel, que muitas das vezes se perde, que deixa-se enganar por situações mentirosas, por questões de ilusão.
evangelizar os nossos, evangelizar o que estão na nossa casa. E depois, lá no finalzinho do Evangelho, Mateus vai dizer essa missão universal, destinados a todos os povos e todas as gentes. Mas é para entendermos, a missão nesse primeiro momento é voltada para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como estavam ali no início do Evangelho, desorientadas, indefesas, como ovelhas que não têm pastor, porque foram, de certa forma, negligenciadas pelos seus líderes religiosos, que pensavam somente em si mesmo. O anúncio deve constar não apenas de palavras, mas de gestos concretos, ou seja, vamos utilizar da nossa voz, mas também utilizar das nossas ações, o nosso modo de vida, que muitas das vezes fala por si só. Por fim, o evangelista nos dá esse apelo à gratuidade. De graça recebestes, de graça deveis dar. A nossa missão, evangelização, não deve ser pautada por querer alguma coisa em troca. Eu vou porque eu quero aquilo. Não, é de graça. Nós devemos doar a nossa vida sem esperar nada em troca, sem querer segundas intenções. Por isso, peçamos ao Senhor que envie mais operários para a sua messe e também nos dê essa coragem, essa força para cada dia responder a esse chamado, para segui-lo e ser um anunciador do Evangelho. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.